Boa noite. Pode se assentar, fique à vontade. É um prazer voltar aqui, poder servi-los. Tenho recebido de tudo aquilo que vocês têm sido ministrado, muito bom. Quero compartilhar hoje com vocês algo que tem queimado dentro de mim, da nossa comunidade, da expansão da fé. Uma das coisas que o Senhor tem falado ao nosso espírito. E eu acredito que tudo isso que o nosso irmão ministrou sobre um tempo de colheita, um tempo de semeadura, isso apenas se estabelece quando você tem uma identidade. Eu quero conversar com vocês hoje, compartilhar com vocês sobre o poder inaugura, mas a autoridade ela estabelece. Fala comigo, o poder inaugura, apenas a autoridade estabelece. Uma das coisas que você tem que discernir é: você pode estar lutando por diversas coisas porque tem poder, mas se você não tiver autoridade, isso não se consiste. Eu vejo muitas pessoas que começam muito bem, mas não conseguem dar continuidade porque não tem autoridade. Então sempre, quando você olhar sobre a palavra poder e autoridade, uma das coisas que você tem que discernir e entender, preste atenção. Deus chegou a um homem chamado Abraão, e a palavra que Deus deu a esse homem era uma palavra que ele ia desenvolver, que ele ia carregar nos seus lombos uma nação sacerdotal. Não tem como você não entender sobre sacerdócio se você quiser governar sobre os homens. Hoje eu vou falar sobre a palavra sobre estabelecer e sobre resistir. Quando você olha para a vida de Josué, eu vou começar a entrar aqui na Bíblia para você entender onde eu quero chegar. Josué capítulo 1. Você vai ver uma da primeira palavra que Deus traz a esse homem, que precisa iniciar uma palavra, ele precisa cumprir uma palavra. A palavra entrou por Moisés. Moisés se esgotou para encher Oséias, e depois ele se transformou em Josué. Escute isso. Quando Josué tomou essa identidade que Deus havia dado a ele então houve uma palavra de Deus: ninguém te poderá resistir diante dos homens na terra. Então escute só, os homens não te poderão resistir quando Deus te estabelecer. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Preste atenção, a palavra que veio a Abraão foi uma só: se você tiver coragem de sair de onde você está, para onde eu quero te levar, eu vou fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas em você. Por quê? Qual era o chamado de Abraão? Não era apenas sair de uma terra de ofensa para entrar numa terra de milagres. Não. Deus tem muito mais coisas do que milagre. Para mim, uma bênção ou um milagre é apenas parte de uma herança espiritual que você tem que tomar posse aqui na terra. Posso ouvir um amém, meu irmão? Escute. Olha só. A palavra que ele escuta é: todas as famílias da terra serão benditas em você. Por que em você? Porque ele era responsável de dar destino a uma nação. A palavra entra por Abraão, por ele obedecer a Deus. Mas onde essa palavra começa a se cumprir? Em Isaac, preste atenção. Em Isaac, a palavra começa a se cumprir quando Isaac solta dois filhos, chamado Esaú e Jacó. Quando esses dois estão no ventre de sua mãe, Rebeca, as histórias dizem, a Bíblia diz, que eles discutiam, brigavam dentro do ventre. A sua mãe, Rebeca, vai a um profeta. E quando ela chega a um profeta, o profeta diz assim: não há crianças no seu ventre, há duas nações. Ela não entende, preste atenção. Todas as vezes que Deus falar com você, e aquilo que Deus falar não se encaixar com a sua realidade, não se assuste, porque a verdade de Deus não cabe na sua vida. A verdade de Deus, ela tem que modelar você, para fazer você entrar na verdade de Deus. Não, mas o que Deus está falando não se encaixa com o que eu estou vivendo. Nunca o que Deus falar vai se encaixar com a sua realidade. Por quê? Porque a verdade de Deus é maior do que a sua realidade. Vamos comigo, diga amém, vamos? Amém. Kleber, o que Rebeca ouviu? Rebeca ouviu que dentro do ventre havia duas nações. E o que mais? Que o maior, ele iria servir ao menor. Quando nascem as crianças, você já sabe da história. O primeiro é peludo, chamado Esaú. Kit Tony Ramos ele tinha na vida. E diz que o segundo sai pegado no seu calcanhar, chamado Jacó. Preste atenção. Quando ele estava sendo gerado no ventre, Deus liberou uma palavra. Todos nós temos uma palavra para ela ser desenvolvida diante da sua jornada diante do Pai. Se você não carrega uma palavra, precisa descobrir
Qual palavra que o Pai liberou para você? Porque é isso que vai te estabelecer e é isso que vai fazer com que os homens não te resistam na terra. Quando recebem isso, diga amém. Levante sua mão mais alto que você pode. Vamos comigo, levante suas mãos. Fala comigo, Senhor Jesus, eu recebo essa palavra essa noite. Eu quero descobrir minha verdadeira identidade, não diante dos homens, mas diante de Deus. Você recebe isso? Diga amém. Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Vamos lá. Ih, Osés, eu desci, né? Vamos embora. Eu gosto de ficar perto, eu gosto de puxar o cabelo. Olha para cá. Preste atenção. Jacó tinha uma palavra. Qual palavra? Você tem que desenvolver uma nação segundo a sua jornada. Mas sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele foi incentivado pela mãe para mentir para o pai, para receber uma bênção de baixo, sendo que ele já tinha algo de cima. Todas as vezes que você buscar aceitação diante dos homens da terra, algumas coisas vão começar a parar de funcionar para você diante dos homens. Não queira preste atenção, se autoafirmar coisas que Deus não falou sobre você. Preste atenção aí no que eu vou te falar. Quando ele nasce, a mãe dele sabia da identidade dele, mas a mãe dele troca o nome, fala: seu nome será Jacó. Então ele passa toda a vida querendo ter uma vida do irmão. Ele não estava nunca satisfeito com aquilo que ele já tinha. Um dia ele compra o direito de primogenitura. Por quê? Porque ele vê o irmão profanando o sacerdócio. Como assim? Todo primogênito hebreu, ele é um pastor da sua família. Ele tem que dar continuidade àquilo que o pai ensinou a ele. Ele conecta os céus e a terra. Quando Jacó olhava para Esaú e via que Esaú era profano, já gostava de mulheres, gostava de profanar seu corpo, sua vida, Jacó dizia: mas por que eu não fui o primeiro? Eu queria ser o primeiro para adorar a Deus, eu queria ser o primeiro para conectar a minha casa ao Senhor. Aí tem um dia que ele faz uma proposta. O irmão chega com fome, eles estão velando o avô. Quem era o avô dele? Você lembra? Quem era o avô de Jacó? Vamos lá. Abraão. Por quê? Diz que eles estavam comendo uma lentilha vermelha. O hebreu, quando come lentilha vermelha, ele está velando alguém, está celebrando em memória de alguém que já foi para a eternidade. Ele está preparando um guisado vermelho. O irmão entra e diz assim: estou com fome, quero celebrar o meu avô. Ele diz assim: só te dou dessa comida se você me vender a sua primogenitura. A Bíblia chama Esaú de profano, o livro aos Hebreus. Diz que Esaú diz assim: eu nunca usei isso, nunca precisei disso. Por que você quer isso? Você quer? Eu abençoo você. Diz a história que Esaú coloca a mão na cabeça de Jacó e diz: a primogenitura é sua, você faz o que você quiser, me dá o que eu quero. Diz que ele sentou, comeu, levantou e foi dormir. Segundo, quando é que eu profano as coisas que Deus me deu? Quando você trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Quando você trata aquilo que é santo como comum. Se Deus deu algo para você, o que tem que queimar dentro de você é uma palavra chamada zelo. A palavra zelo no hebraico vem de uma raiz chamada fogo. A palavra fogo vem de uma raiz chamada ion. Sabe o que significa ion, fogo e zelo? Significa que você está quente para viver tudo aquilo que Deus já escreveu sobre a sua vida. Quando você tem zelo, o zelo arde. Davi dizia: eu tenho zelo, o zelo pela tua casa me consome. Irmão, não é zelo de limpar a casa. Davi não estava dizendo isso. Davi não estava dizendo que o zelo de limpar, não, ele estava dizendo o zelo de habitar no seu tabernáculo e nunca mais sair de lá, queima, me arde. Por quê? Porque eu sei que só aqueles que entram no tabernáculo te adoram através de um sacerdócio e estão quentes contigo, vão viver tudo que o Senhor escreveu sobre a vida deles na face da terra. Eu libero esta palavra sobre a tua vida, que você possa ter zelo de permanecer no Senhor, de não apenas fazer coisas para Ele. Quantos recebem isso? Diga amém. Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Vamos juntos. Pode ser melhor. Misture uma glória a Deus com esses aplausos. Vamos juntos, irmão. Vamos. Ei, precisa existir um sacerdócio na sua vida. Kleber, o que é um sacerdócio? O sacerdócio é você honrar a Deus e servir aos homens. Quando tudo aquilo que você faz, o beneficiário de tudo isso não é Deus, talvez é só você, se prepara. Um dia alguém vai descer e vai prestar conta com você. Ou na verdade, você vai ter que prestar conta com ele. Tem alguém aí? Diga amém. Amém. Por que, Kleber? Porque a promessa, a única promessa que você carrega, sabe qual é? Você é uma nação de reino e sacerdotes para mim.
Então tudo que eu for fazer com você na terra é para desenvolver o que você carrega. E o que você carrega? Você não carrega um desejo apenas para prosperar diante dos homens. Você carrega algo para construir o céu aonde? Aonde? Aleluia. Por quê? Foi por isso que o Pai enviou em Yeshua, o nosso irmão mais velho, chamado Jesus. Ele enviou ele para a terra para o quê? Constrói algo para mim. Por quê? Porque todos eles tentaram e não conseguiram. Por quê? Porque a terra os seduziu. Não deixa a terra seduzir você. Não deixa a terra roubar o seu coração. Não entre em distração. Deus te falou algo. Ei, Ele está esperando uma resposta sua. A última vez que eu estive aqui, eu lembro muito bem o que eu disse para vocês. Que Deus estava querendo uma resposta da igreja ao céu. O que é resposta? É ter a habilidade de responder. A palavra responsabilidade é ter a habilidade para responder. Mas responder o quê? O que Ele colocou dentro de você. Tem algo que está dentro de você, uma palavra. E não é apenas uma palavra de salvação. Não é apenas uma palavra que Ele vai fazer você prosperar. Isso, na jornada, Ele vai soltando para você. Por quê? Quando a terra reconhece os filhos de Deus, a Bíblia diz, a terra está aguardando a manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Quando ela reconhecer que os filhos maduros apareceram, ela vai soltar tudo que ela está retendo. Você recebe isso? Diga amém, meu irmão. Por quê, Kleber? Porque quando Adão foi formado no Éden, ele praticava um sacerdócio. E a primeira coisa que Deus deu para ele foi: eu criei, mas você vai dar forma. Tem como colocar para mim aí? Isaías 43, versículo 1 e 2. Estou taxiando a pista. Vamos. Você está comigo aí ou não? Amém. Isaías capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. Aqui vai falar sobre dois estados. E talvez quando eu começar a desenvolver com você aqui, se aquele relógio não me apertar mais, você vai entender aonde você está. E aleluia, o computador vai funcionar. Vamos? Eu acredito, eu creio. Milagre. Vamos. Isso, aleluia. A memória, Oséias. Aleluia. Compra um novo. Aleluia. Obrigado. Isaías 43, verso 1 e 2. É que eu estou indo na vela aqui, meu irmão. Preparei, arrumei. Sempre isso. Não vai, né? Isaías 43, versículo 1 e 2 diz assim, ó: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó. Presta atenção. Isaías está falando sobre dois estados. Qual o primeiro estado? O primeiro estado é o homem que tem uma palavra de uma nação, mas ele quer viver uma vida comum. Como comum? Diz que quando ele sai da casa do pai, presta atenção, passa por Betel, ele vai para um lugar chamado Betuel. O que significa a palavra Betuel no hebraico? Um lugar que Deus destrói. Fala comigo. Betuel significa lugar. Vamos comigo. Lugar que Deus destrói. Olha para cá. Como assim, Kleber? Jacó, enquanto ele ficou na casa do pai, ele sempre tentou ser um irmão e nunca queria assumir o que Deus tinha para ele. Então sabe o que Deus fez? Vou tirar você daí. Aí ele vai para Betel, aí ele se encanta, que Deus fala assim: vou te dar coisas, vou fazer você prosperar na terra. Aí ele assim: ai, que maravilha, Deus está neste lugar, eu vejo anjos subindo e descendo. Ele se empolgou. O que Deus tem para falar com você, ele não vai falar tudo. Primeiro ele vai te atrair. Te amo. Você vai prosperar bastante. Você vai conquistar muitas coisas. Aí você, ó, que maravilha, Deus está nesse lugar. Aí ele fala assim: isso mesmo. Entra. Depois que você entrar, aí nós vamos começar a conversar. Por quê? Porque Deus não pode falar toda a sua jornada, senão você não entra. Olha para cá. Como assim, Kleber? Talvez é por isso que você está passando dificuldades. Deus está te apertando de diversos lados para você deixar a sua vida para tomar a vida dele. Como assim? Jacó, ele não queria se tornar aquilo, ele queria ser alguém comum. Aí foi para um lugar chamado Betuel. Aí disse que trabalhou com uma menina que ele olhou, gostou. Aí disse que o pai da menina, depois de 7 anos, falou assim: enganei o bobo, vai trabalhar mais 7 anos. Ele fica 20 anos naquele lugar, presta atenção. Todas as vezes que ele queria mudar, porque ele não aguentava. Sabe aquelas pessoas que reclamam de um lugar? Reclamam, mas continua lá, não muda e continua lá e continua reclamando. E não... Há momentos que na sua vida você não precisa mais de fé, você precisa de coragem.
Fala amém, vamos lá. Você fica nessa, aí eu estou na vontade de Deus. Deus é eterno, hein? Cuidado. Tu vai morrer. Por quê? Porque você escuta essas frases evangélicas. Eu não vou morrer enquanto eu não cumprir não sei o quê. Eu vim para falar outra coisa para você aqui. O que você veio para falar? Eu vim falar para você que 6 milhões de pessoas morreram no deserto com a palavra de Deus nas costas. Não, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não basta você falar, eu tenho uma palavra. Você tem que se tornar essa palavra. Você tem que encarnar essa palavra. Você tem que fazer descer essa palavra. Quantos recebem isso, meu irmão? Vamos comigo? Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Vamos lá. Se torne um com essa palavra, cara. Ei, aqui, Jacó fica na casa de Labão, bicho. Aí ele ficava reclamando, vai prosperar, mudava. Mas por quê? Tem uma frasezinha. Vamos lá, Gênesis, vamos comigo. Tem um inimigo ali, já são 10 para as 10. Deus do céu, tem que ser eterno isso tudo. Aqui, Gênesis 31, 7. Tomara que ele vai agora, em nome do Senhor, vai logo, vai rápido, me ajuda. Gênesis 31, verso 7. Enquanto vai, eu vou aqui. Mas vosso pai, Jacó está dizendo uma das suas mulheres, me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Olha para cá. Ei, Jacó está dizendo das suas mulheres, porque ela está dizendo, por que você quer ir embora daqui? Já fazem quase 20 anos que você está aqui, por que você quer ir embora daqui? Ele diz assim, porque todas as vezes que eu decidi mudar, seu pai vinha aumentar o salário para eu continuar sendo o mesmo. Jesus. Você já percebeu que toda vez que você diz que vai mudar, alguma coisa vem e oferece algo maior para você continuar fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, ficando no mesmo lugar, e você diz, eu acho que é Deus. Sabe o que Deus mandou vir falar para você hoje? Será que sou eu? Glória a Deus. Porque eu não me movo por quantia financeira, eu não me movo por coisas materiais, eu me movo por propósito, eu me movo por propósitos, eu me movo por propósitos, eu me movo por propósito. Deus não se move por coisas que você talvez é movido. Não ponha palavras na boca de Deus. Deus se move por propósitos. Ele chega em Jacó e fala assim, ei, até quando, Jacó? Você vai me trocar por dinheiro? Você começou muito bem, mas a sua jornada foi alterando sua natureza. Vai mudar ou vai continuar? Ele decide, depois de tanta pancada, depois de 20 anos, sabe o que Deus está dizendo? Eu estou usando o tempo para cansar muitas pessoas que estão aqui. Você está dizendo, não, Deus, move. Está dizendo, não, quem move é você. Eu não movo. Eu já falei o que tinha que falar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora é com você. Ou você decide, ou você fica. Tem alguém aí, meu irmão? Então Jacó decidiu. Ele decide e sai. Quando ele está voltando, ele primeiro, olha que loucura, ele conserta com o irmão Esaú, encontra, abraça, beija, mas saindo de lá, diz a Bíblia que ele foi para o Val de Jaboque. Presta atenção no que eu quero te dizer. Quando ele está no Val de Jaboque, a história diz que eles ficaram numa simulação de luta por mais de 6 horas, até o momento que o anjo diz para ele assim, cara, vamos fazer isso, vamos acabar logo isso aqui, que eu já poderia ter ido embora. Eu estou aqui porque o pai me mandou simular algo com você. Sabe por quê, gente? Olha para cá. Como assim uma simulação? Você acha que um ser humano tem poder de segurar um código divino? Fazendo você pensar. Só para você mexer a caixola. O que estava acontecendo lá? Uma simulação. Ele disse, eu quero ir embora, Jacó. Eu quero ir embora. Não, eu não vou largar enquanto você não... Eu não vou. Ele disse, pai, por favor. É chato. Deixa eu dar só uma fisgadinha dele. O pai só um... Por quê? Porque todo encontro com a glória tem que haver uma deslocação na sua vida. Se o encontro da glória deixa você do mesmo jeito, não foi glória, foi ficção, foi mentira. Eu falo que é nuvem sem água, é um faz de conta, é um som de algodão doce. Todo encontro com a glória, você tem que deslocar algo da sua vida. Quando disse que, aí ele pergunta, vamos acabar logo esse negócio? Qual é o seu nome? Ele disse, sabe por quê? Porque há alguns anos atrás, o pai dele perguntou a mesma coisa.
quem é você, meu filho? Ele diz, eu sou Esaú, meu pai. Aí o pai diz assim, engraçado, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele diz, não, meu pai, sou eu, abençoe eu logo e come essa comida. Ele foi incentivado pela mãe para entrar numa mentira. Por isso que o nome Rebeca significa laço. Os hebreus odeiam o nome Rebeca. Deixa pra lá. Todo mundo fala no Brasil mal de Jacó, mas sabe de quem os hebreus falam muito mal? Da mãe, porque foi a mãe que amou, não ele que amou. Porque ela diz assim, faz o que tem que fazer, se a maldição vier, eu assumo a maldição. Ela disse para Jacó isso. Então depois de 20 anos, Deus trouxe a mesma cena para ele e falou assim, qual é o seu nome? Tem coisas que vão voltar para a sua vida, para você consertar o que você já errou. Você está pronto? E 3 amém, por favor. Vou descer, por favor. Você quer ou não? Amém. Você está falando, Senhor, me leva para um novo lugar. Ele diz, não existe novo, se eu não restaurar coisas que você passou, eu não te aprovei. Eu vou fazer algumas cenas voltar na sua frente. E já que você aprendeu, agora você tem maturidade, então agora eu quero uma nova postura. Amém. Então o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia? Aí ele fica pensando, mas quem eu sou? Esaú. Eu sou Jacó. Ele diz, lutaste com Deus e prevaleceste com os homens. Você nunca foi Jacó. O céu te conhece como o nome de uma nação. O seu nome sempre foi Israel. O que você sou? Você lutaste com Deus, então você é um príncipe. Por que um príncipe? Porque dentro de você há uma nação sacerdotal. Você carrega um reino. Fala bem, irmão. E olha para cá. Você tem algo dentro de você que ainda não veio. Como não veio à tona? É como você é como uma cápsula fechada do céu na terra. Deus está forjando você para quando chegar o dia, Ele vai abrir essa cápsula e vai fazer o mundo conhecer o que você carrega. Foi isso que Ele disse àquele homem naquele dia: você nunca foi Jacó, nós não te reconhecemos esse nome. Um dia foi dado um nome a você. Que nome? Você tem o nome de uma nação. Você é responsável para habilitar, desenvolver, aperfeiçoar uma nação sacerdotal para o céu. E por que durante 20 anos você quis ser um pastor de ovelhas? Porque durante 20 anos você quis andar como um homem comum. Deus está falando com pessoas aqui. Se você quer viver coisas maiores do céu, precisa entender qual é a sua verdadeira identidade no Senhor. Deus disse para ele: porque você lutaste com Deus, vai prevalecer com os homens. O que Deus está dizendo? Que você precisa lutar com Deus. Kleber, o que é lutar com Deus? É você chegar na identidade que Ele já escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Amém. Vamos comigo, diga amém, por favor. Amém. O que é lutar com Ele? O que é fazer com que os homens não me resistam? No dia que você chegar na identidade que Ele te vê, diz que a terra vai ter que soltar tudo que ela está retendo ao seu favor. Você está aí? Porque quando Yeshua, vamos lá, para você entender, estava na terra andando, ele tinha 12 anos de idade no seu bar mitzvah. Os pais se perdem, presta atenção aí. Aí diz que depois os pais acham, depois de 5 anos, ele está dentro de uma sinagoga, falando de uma religião milenar, com vários rabinos, homens, anciãos. Aí a mãe fala assim: menino, eu vou bater em você. E você fez isso com a gente. Ele diz assim: mamãe, você sabia, olha o que ele fala para a mãe, você sabia que eu carregava uma palavra, que eu tinha que estar aqui tomando conta dos negócios do meu pai. Mas o que você está dizendo se a marcenaria do seu pai é lá em Nazaré? Ele diz: a senhora sabe que eu não estou falando de coisas da terra, a senhora sabe que eu estou falando de coisas do céu. Amém. Sabe o que ele estava dizendo? Eu descobri quem eu sou, eu venci com meu pai. Como venceu? A Bíblia diz que ele quebrou a forma de Deus, ele não usurpou ser igual ou maior do que Deus, e diz que ele se tornou homem. Sabe o que ele fez? Ele tomou a forma da obra do que Deus queria realizar. As coisas vão começar a andar na sua vida, não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus escreveu. No dia que você tomar posse da sua identidade, lá, quando você chegar nessa identidade, a terra não vai te resistir mais. Você recebe isso? Diga amém, meu irmão. Yeshua. Quando você olha para Jesus orava, o morto ressuscitava. Ele chegava num homem que não tinha o globo ocular. Ele não foi curado de cegueira.
Aquele homem diz que ele pega o barro, faz uma bolinha, levanta a pálpebra do cara e coloca lá dentro. Os caras, você está louco? Ele diz, vai se lavar. Glória a Deus. Quando o cara voltou vendo. Não voltou vendo. Deus colocou um globo ocular. Glória a Deus. Por que usou o barro? Porque você veio do barro. A terra tem que responder naquilo que você precisa. Ela não vai responder no seu talento. Porque existem talentos naturais e existem talentos que vêm do céu. Então, meu, você está entendendo o que eu estou falando? Não? Você está me ouvindo? O Pai está dizendo que quando algumas coisas que estão travadas vão começar a te responder, quando você assumir o propósito que Ele escreveu sobre a sua vida. E se talvez você não está entendendo, Ele está usando o tempo para te cansar. Já fechou as portas, está acabando dinheiro, colocou um negocinho ali meio estranho na família. Mas o que está acontecendo? Ele disse que eu estou te atraindo, você não entendeu? Já que você não veio por bem, eu não vou abrir mão de você. Porque eu tenho uma identidade que eu coloquei sobre você. E esse propósito tem que manifestar na terra. Se prepare, Deus vai continuar mexendo com você até você assumir a identidade que Ele já escreveu com você antes da fundação do mundo. Quantos recebem isso? Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória, meu irmão. Pode ser maior, pode ser mais forte. Preste atenção. As grandes dificuldades, vou descer. As grandes dificuldades, preste atenção, do Senhor, está com um nome chamado, uma palavra chamada identidade. Quando você não sabe quem você é, você não sabe onde você vai chegar, você não manifesta o que você carrega. Eu vejo pessoas, eu não aguento, eu vou desistir. O Pai diz assim, por que desistir se você nem nasceu para mim? Como assim? Você não nasce para Ele até que você se torne um com o seu propósito. Tem alguém aí falando uma coisa? Como assim? Quando Moisés tirou o povo do Egito, qual foi a primeira palavra que Deus disse para aquela nação? Hoje é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Por onde eles tinham passado? Pela porta que pingava sangue. Quando eles passam, o Pai diz, nasceram para mim. Glória a Deus. A partir daqui eu vou desenvolver uma nação sacerdotal para mim. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que não sabe o que é viver a sua vontade, mas tudo que faz é para Ele. Tudo vem dele e volta para Ele. É alguém que ouve e obedece. Ouve, esse é o verdadeiro culto. O culto não é aquele quando você entra aqui, pede o que você quer. Ah, eu fui no culto. Não, isso não é culto, isso é reunião. Só um pouquinho, só você. Você pode avançar. Mas então o que é o culto? O culto é quando você fala assim, ele vem aqui e fala com você aqui, ó. É de dentro para fora, não é nada que te inspira de fora para dentro. A obra dele nunca foi de fora para dentro. Por isso que ele diz que não é por aquilo que você faz, é pelo aquilo que você se torna. De dentro para fora. Diga amém, vamos comigo. Ei, eu entendo que essa noite Deus nos trouxe aqui, Juninho, sua família, seu ministério, sua unção, minha vida, a expansão da fé, para ministrarmos a sua vida sobre identidade. Quando você alcança o que Deus tem para você, então a terra vai ter que te responder. Preste atenção, o que Jesus falava, você não percebia? O mar obedecia? Andava sobre os águas? Como? Ele não desceu da montanha igual. Não, ele desceu andando, depois ele saiu andando sobre as águas. E lá de cima, ele começou a quebrar a gravidade. Ele veio flutuando. Ó. Glória a Deus. Ó. Aí diz, quando baixou perto das águas, começou. Aí o cara, que doido que faltava aquele lençol vindo lá de cima. Ele disse, sou eu, que lençol, rapaz? Senta comigo, tu sabe que eu. Mas você nunca fez essas brincadeiras com a gente. Mas eu não vim para mim, na verdade eu vim aqui para te incentivar, porque você tem que conhecer. Ele vai para cá. Ele saía de lá, os mortos ressuscitavam, as coisas aconteciam. Por quê? Porque a terra reconhecia que ele carregava a autoridade do Filho de Deus. Ele era o Filho do homem. Eu já falei alguma das vezes que eu vim aqui para você, quando as pessoas olhavam para aquela grande montanha que nós chamamos de Éden, diz que era uma grande montanha, diz que tinha alguém dentro da montanha, que as pessoas olhavam e diziam assim, é Deus? Ou é o filho dele? Por isso que a Bíblia diz que ele era a imagem que fica de Selém. Quando as pessoas olhavam, a glória era tanta que não conseguia saber se era o pai ou se era o filho. Então diz que toda a terra, toda a vegetação se prostrava diante dele, de Adão. Levanta suas mãos, você levanta suas mãos. Quantas áreas da sua vida você não tem conseguido avançar?
conquistar, porque na verdade você não sabe quem você é e o que você carrega. E por não saber, você começa a reclamar, você diz que você vai desistir, começa a vir sentimentos contrários. O Pai está dizendo essa noite, talvez você terá que tomar algumas decisões na sua vida. Deus quer se mover com você e através de você. Eu entendo que essa noite o Pai está sacudindo você. Talvez você coloque a culpa em tantas situações. E Deus está dizendo, não ache mais culpado. Assuma a responsabilidade. Seja alguém maduro. E comece a exercer o que eu coloquei dentro de você. Fala com Deus agora você. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Eu sei que o Pai está convocando pessoas aqui essa noite. Você está se movendo por aquilo que você vê. E todas as vezes que você se move por aquilo que os seus olhos te mostram, você vai perecer, porque essa não é a sua natureza. A sua natureza é de dentro para fora. Eu quero fazer uma convocação e encorajar algumas pessoas. Que você possa ter coragem de sair do seu lugar. E você vir aqui para nós clamarmos juntos ao Senhor. Você que na verdade tem, Pai, eu quero assumir, eu quero descobrir, eu quero vencer com Deus para que a terra não possa mais me resistir. Sai do seu lugar e vem.